um fundo de investimento, ele acaba incorrendo em alguns custos, como por exemplo ter que mandar um extrato mensal descrevendo as aplicações para os investidores. Ele tem que mandar esse extrato, ele tem despesa de correio, ele tem despesa de auditoria. Então existem custos que têm que ser suportados. Só que na indústria de fundos, quando o investidor aplica em um fundo, ele tem a possibilidade de diluir esses custos, dividir esses custos entre todos os participantes, ou seja, entre todos os investidores que conjuntamente com ele estão aplicando naquele fundo. Por último, aqui nós temos a busca de diversificação de investimentos. Como a gente falou no início, aplicando R$500 eu tenho um valor muito pequeno para se aplicar. Quando eu me uno com outros investidores que também têm, por exemplo, 500, 600 ou R$400 e a gente consegue somar um valor muito grande e isso é transferido para um administrador profissional, ele, na posse desses recursos vultosos, ele pode diversificar as aplicações. Eu com R$500 não vou conseguir comprar 5 CDBs de 5 bancos diferentes aplicando R$100 em cada CDB. Mas um investidor que aplica num fundo, a soma de recursos é tão grande que o gestor profissional ele pode, às vezes, pegar um valor de R$5 milhões que foi agregado e com esses R$5 milhões de diversos investidores, aí sim ele pode fazer uma diversificação de investimentos. Ele pode aplicar em diferentes títulos, de diferentes emissores, de diferentes bancos, títulos, debêntures, por exemplo, de diferentes empresas, e ele vai conseguir com isso diversificar a carteira de aplicações. Não vai ficar a aplicação vinculada somente a um ativo ou a um título, mas será vinculada ela estará diluída entre várias aplicações, entre vários ativos, entre vários títulos e valores imobiliários. Então essa aqui é a definição de fundos de investimentos. Então vamos continuar aí falando da parte de fundos, a definição de fundos, o conceito de fundos. E como está no slide, os fundos de investimentos consistem em instrumentos de aplicação financeira, nos quais o investidor aplica seus recursos por meio da compra de cotas, deixando a gestão desses recursos sob responsabilidade de um administrador profissional. Então vamos ponto a ponto essa definição. Os fundos de investimentos consistem em instrumentos de aplicação financeira. Então é uma forma do investidor realizar aplicações financeiras. Quem que realiza a aplicação financeira? É o agente superavitário. É aquela pessoa que está com sobra de recursos. Não está faltando dinheiro para ele, está sobrando, ele quer fazer alguma coisa com esse dinheiro. Ao invés dele abrir uma empresa, ele prefere aplicar no mercado financeiro. Ao invés dele ter um negócio próprio, um empreendimento, ele vai simplesmente alocar no mercado financeiro para que esse recurso tenha um rendimento. Então é um instrumento de aplicação financeira, o fundo é um instrumento de aplicação financeira, nos quais o investidor aplica seus recursos por meio da compra de cotas. Então como que é feito esse investimento em fundos? Através da compra de cotas. O investidor ele compra cotas, ele adquire cotas. E ele deixa a gestão dos recursos sob responsabilidade de um administrador profissional. Então ele transfere a responsabilidade pela gestão dos seus recursos para um profissional especializado, um administrador profissional. E é esse administrador profissional que vai decidir quais TVM, quais títulos e valores imobiliários ele vai comprar ou vender. É esse administrador profissional que vai decidir que ativos comprar, de que emissores, ativos com que tipos de riscos, com que características em termos de risco e retorno esperado. É esse administrador que vai tomar essas decisões de comprar ou vender para a carteira do fundo, de acordo com o objetivo e estratégia do investimento. Isso também é importante. Não há uma liberdade plena e completa para o administrador profissional escolher os títulos que ele acha mais interessante. Ele vai ter uma liberdade sim, mas dentro do objetivo e da estratégia de investimento que já existe para aquele fundo. O investidor, ao ele comprar cotas de um fundo, ele já sabe qual é a característica básica daquele fundo, se é um fundo de renda fixa, se é um fundo de ações de renda variável, se é um fundo de dívida externa, ele já sabe qual que é a característica básica. E ele aplica naquele fundo sabendo qual que é o objetivo e a característica básica daquele fundo. Então, o administrador profissional, ele vai fazer a alocação de recursos entre os ativos de acordo com o objetivo que já foi pré-estabelecido para aquele fundo. Isso é importante que seja respeitado.